Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação de estudo de caso da Clínica Clear Eyes. Este trabalho foi desenvolvido pelo Enzo Grotti, Júlio Pereira e Leonardo Sibinelli. Ao longo da apresentação, vamos analisar o funcionamento da clínica, identificar seus principais gargalos operacionais e propor soluções estratégicas para aumentar sua eficiência. A nossa apresentação está dividida em 3 etapas. Primeiro, vamos contextualizar o caso e apresentar a situação atual da clínica. Em seguida, vamos trazer o diagnóstico com os principais pontos críticos encontrados no processo. E por fim, apresentaremos a solução com a estratégia proposta e seus resultados. A Clear Eyes é uma clínica especializada em cirurgia de catarata, liderada pela cirurgiã Julia Connors. A clínica apresenta bons resultados financeiros e já possui reconhecimento no mercado. Porém, a Julia acredita que existe uma demanda maior do que a capacidade atual consegue atender. Apesar disso, ela está em dúvida se deve ou não expandir a operação, pois não sabe se o impacto será positivo ou negativo. Diante desse cenário, surge a grande pergunta do estudo. Qual a melhor alternativa estratégica para a clínica Clear Eyes? Para orientar o processo de análise, definimos um objetivo estratégico utilizando o método SMART. Então, específico, seria expandir a capacidade cirúrgica da clínica, mensurável, aumentar o número de cirurgias em 20%, reduzir o tempo de espera em 15% e aumentar a margem de lucro em 10%. Atingível por meio da otimização de fluxos internos, treinamentos e melhor aproveitamento das salas cirúrgicas. Relevante, por isso aumenta a competitividade e melhora a satisfação dos pacientes. E o tempo, o objetivo, deve ser implementado e avaliado em um período de 12 meses. A partir da análise do processo, identificamos 4 caminhos possíveis para aumentar a capacidade da clínica. Primeira alternativa, manter a estrutura atual e ampliar o horário de funcionamento. Segunda alternativa, ampliar a estrutura física dentro do mesmo prédio, aumentando o número de salas. Terceira alternativa, abrir uma nova unidade em uma localização estratégica. E a quarta alternativa, antes de expandir fisicamente, avaliar se melhorias internas podem aumentar a capacidade utilizando os recursos já existentes. O fluxograma do processo representa o processo da clínica desde o agendamento até a realização da cirurgia. Ele nos ajuda a enxergar cada etapa, entender onde ocorre esperas, retrabalhos e o que pode estar limitando ali o desempenho. O diagnóstico dos gargalos. Após o mapeamento do processo da clínica, identificamos 4 grandes gargalos que explicam a limitação do número de cirurgias realizadas. O primeiro gargalo, o tempo da cirurgia. Apesar de a clínica ter salas disponíveis, o recurso crítico é o tempo da profissional responsável pela cirurgia. Ou seja, a infraestrutura tem folga, mas a disponibilidade da cirurgia é o limitador do sistema. O segundo ponto, a variação operacional. Observamos que o preparo das salas não segue o padrão. As pausas de equipe também não são coordenadas, o que gera ociosidade e atrasos acumulados ao longo do dia. Terceiro ponto, o funil de convenção. Muitos pacientes agendam a avaliação inicial, mas não retornam para a cirurgia. Estes no-shows acontecem principalmente por motivos financeiros, medo do procedimento ou dificuldade de transporte. Temos o quarto ponto também, que seria o efeito cascata. Quando a primeira cirurgia atrasa, todas as seguintes também atrasam. Isso reduz drasticamente o número de procedimentos realizados por dia. Portanto, antes de expandir fisicamente, a clínica precisa corrigir estes gargalos. Aqui temos um diagnóstico quantitativo da utilização dos recursos da clínica. A tabela mostra o quanto cada função está sendo utilizada em relação ao tempo total disponível. O dado mais importante é a cirurgia, com utilização de mais de 91% de tempo disponível. Em outras palavras, ela está no limite. Já as salas e o restante das equipes têm capacidade sobrando, mostrando que o gargalo não está na estrutura, e sim no recurso humano crítico. No indicador final, vemos o rendimento do sistema, apenas 36,82%, ou seja, cada 3 horas disponíveis, apenas 1 hora é convertida em uma cirurgia efetiva. Isso comprova que antes de expandir a estrutura, é necessário otimizar o processo e reduzir desperdícios. Demonstrativo financeiro antes da melhoria. Aqui analisamos a situação financeira da Clear Eyes antes da implementação das melhorias. A clínica realiza 5.283 procedimentos por ano. Cada cirurgia gera, em média, $1.338 de receita líquida.
resultando um pouco mais de 7 milhões de dólares de faturamento anual. Subtraindo os custos variáveis, salários, benefícios, publicidade, instalações, jurídico e manutenção e depreciação, chegamos ao resultado final, um lucro anual de 2.751.000 dólares. Este é o ponto de partida. A pergunta é, como aumentar esse valor sem necessariamente abrir uma nova unidade ou investir em infraestrutura? Rendimento e desempenho atual. Aqui reforçamos a conclusão anterior, agora de forma visível. A clínica realiza cerca de 20 cirurgias por dia, com a cirurgia operando em um nível de utilização de quase 97%, praticamente o máximo possível. Já nas salas cirúrgicas, operam com 45% da capacidade, revelando assim uma folga no espaço físico. A conclusão é clara. O rendimento global está limitado pela disponibilidade da cirurgia. Portanto, adiciona-se mais salas, se adicionar mais salas, não aumenta o número de cirurgias. O que eleva o rendimento é liberar tempo de cirurgião e reduzir perdas no funil de conversão de pacientes. Motivos de desistência. Ao analisar os pacientes que cancelam a cirurgia ou deixam de comparecer, identificamos 2 momentos críticos, após o primeiro atendimento e após o contato deles por telefone. No primeiro momento, as principais razões são falta de recursos para pagar o procedimento, dificuldade de transporte e até a clínica e medo da cirurgia. Já após o contato telefônico, observamos novamente fatores financeiros, medo de procedimento e, em alguns casos, receio que o resultado não seja tão significativo. A conclusão é que não se trata da falta de demanda. Os pacientes querem realizar a cirurgia, mas encontram barreiras emocionais, financeiras e logísticas. Isso reforça a necessidade de melhorar a comunicação, orientação e acompanhamento. O diagrama de Chikawa ele serve para organizar as causas das desistências, utilizando o diagrama dele. Os fatores que influenciam o não comparecimento foram agrupados em finanças, deslocamentos, medo do procedimento, falta de comunicação clara, motivos pessoais e reagendamento. Ao visualizar as causas dessa forma, percebemos que grande parte delas podem ser solucionadas com ajuste de comunicação e processos internos, sem a necessidade de expandir sua estrutura física. Portanto, antes de pensar em novas unidades, precisamos reduzir o volume de pacientes perdidos no caminho. 5W2H. Após identificar os gargalos e entender por que os pacientes não avançam no processo, estruturamos um plano de ação utilizando esse método. Esse método nos ajuda a organizar o que será feito, por quê, quem faz, como e qual os custos envolvidos. O objetivo central do plano é simples: aumentar o processo de cirurgias realizadas e reduzir as faltas. A ação será aplicada principalmente na comunicação e no atendimento ao paciente, tanto presencialmente quanto nas redes sociais. Para isso, utilizaremos campanhas informativas, orientação reforçadas e um processo mais ativo de confirmação dos agendamentos. São ações de baixo custo e alta efetividade, que podem aumentar a conversão antes de qualquer investimento em infraestrutura. Aqui nos detalhamos cada ação. A primeira ação é a criação de campanhas educativas. A função dessa atividade é aumentar a compreensão do paciente sobre o procedimento e reduzir em si ali o medo da cirurgia. Elas serão aplicadas nas redes sociais e na sala de espera da clínica, utilizando materiais visuais e vídeos explicativos. São ações de baixo a moderado custo e podem ser feitas com frequência semanal. A segunda ação é reforçar as orientações no pré-operatório. O objetivo é reduzir cancelamentos causados por insegurança. Isso será feito durante a consulta e no procedimento de confirmação. Não gera custos adicionais significativos. A terceira ação é confirmar presença com antecedência, utilizando WhatsApp ou telefone. A equipe envia lembretes programados reduzidos no no-show. É uma ação simples, de baixo custo e com impacto direto na taxa de conversão. Projeção do aumento de cirurgias. Com essas ações, projetamos cenários para estimar o aumento potencial nas cirurgias, considerando uma redução conservadora das perdas, ou seja, convertendo cirurgias apenas 25% dos pacientes que antes desistiam. A clínica passa de 5.283 cirurgias por ano
para 6.039. Nesse cenário otimista, convertendo 50% das desistências, esse número sobe para 6.794 cirurgias. Isso demonstra que a clínica pode crescer apenas melhorando seus processos, antes de investir em expansão física. Capacidade após a melhoria. Contratação de um cirurgião. Com o aumento da demanda e a recuperação de pacientes que antes desistiam, um gargalo se desloca novamente para a cirurgia. Ou seja, agora o volume aumentou e a clínica volta a operar no limite do recurso crítico. Nesse momento, faz sentido contratar um segundo cirurgião. Após essa contratação, o rendimento individual sobe para mais de 53%, balanceando melhor ali o uso das salas e aumentando o número de cirurgias realizadas. Aqui veremos algo muito importante. Contratar antes de resolver processos não faria sentido, mas contratar depois de aumentar a conversão torna a expansão sustentável. Resultado financeiro, cenário conservador. Agora entraremos no impacto financeiro das melhorias. No cenário conservador, onde 25% dos pacientes que antes desistiam passam a realizar a cirurgia, o faturamento sobe para quase 8 milhões de dólares por ano. Os custos aumentam um pouco, principalmente com a contratação do cirurgião adicional. Ainda assim, o lucro anual sobe para 2.689 mil dólares. Ou seja, sem abrir uma nova unidade, sem grandes investimentos e apenas melhorando o processo de comunicação. A Clear Eyes aumenta seu lucro anual em mais de 37 mil dólares. Resultado financeiro, cenário otimista. No cenário otimista, convertendo metade dos pacientes que antes desistiam, o lucro ainda sobe ainda mais, ultrapassando 2.827 mil dólares. Isso representa praticamente o dobro de ganho previsto no cenário anterior. Aqui, reforçamos a importância de focar primeiro em eficiência e conversão, para só depois pensar em expansão física. No comparativo geral, esse slide aqui ele acaba resumindo a evolução dos resultados. Antes da melhoria, e o rendimento era de 36%. No cenário conservador, o rendimento sobe para 42%. Já no cenário otimista, ele chega a 47%. O lucro acompanha essa evolução. Em resumo, a clínica cresce sem crescer, usando a capacidade já existente de forma mais inteligente. Alternativas estratégicas. Agora consolidamos as alternativas estratégicas. Expandir salas não é a primeira opção, pois a infraestrutura não é o gargalo. Aumentar o horário de funcionamento só faz sentido depois que o funil de conversão estiver funcionando bem. A maior alavanca está em melhorar a conversão de potenciais pacientes através de orientações, acompanhamentos e lembretes automatizados. Somente depois disso, uma combinação estratégica pode ser aplicada. Pequenas melhorias na capacidade das salas, abertura de segundos horários e ajustes na agenda. Análise da capacidade. Este gráfico reforça visualmente onde está o gargalo. Salas de cirurgia e salas de exames têm capacidade sobrando. Quem está no limite é a cirurgiã, com utilização de mais de 96%. Ou seja, não adianta expandir a estrutura se o recurso crítico é humano. Primeiro, melhoramos o processo, depois pensamos em expansão. Na conclusão final, a gente conclui que a Clear Eyes já possui demanda suficiente para crescer, mas perde pacientes no processo. Melhorias simples em comunicação com o paciente, confirmação de presença e padronização do atendimento reduzem desistências e aumentam as cirurgias realizadas sem necessidade de mão de obra, de obras ou investimentos altos. Depois disso, a contratação de um segundo cirurgião, permite ampliar ainda mais a capacidade e o lucro da clínica. Portanto, a melhor estratégia é otimizar primeiro e expandir depois. Muito obrigado, esse é o nosso projeto e agradeço.